nome é Lucas, e há alguns anos vivi uma experiência que mudou completamente minha perspectiva sobre o mundo ao meu redor. Naquele verão de 2020, fui deixado responsável pela fazenda de meus avós. Localizada em uma região isolada, cercada por vastos campos de milho e pastagens para gado, a fazenda sempre me transmitiu uma sensação de paz, mas também havia algo sombrio que eu não conseguia identificar. Meus avós, confiantes na minha capacidade de cuidar da propriedade, partiram para a cidade vizinha, onde iriam visitar um amigo doente. Embora a responsabilidade me tivesse intimidado um pouco, eu já estava acostumado com a rotina da fazenda. Na última noite, enquanto assistia à televisão na sala, ouvi um barulho estranho vindo do milharal. O som era suave, como se sussurros distantes estivessem tentando me alcançar. No início, achei que poderia ser algum animal vagando pela área, algo comum em uma fazenda isolada. No entanto, à medida que o som se intensificava, algo em meu interior me dizia que havia mais ali. Foi então que todas as vacas começaram a mugir ao mesmo tempo, algo extremamente raro. Normalmente elas mugiam uma de cada vez, mas agora o som parecia estar vindo de todos os lados. O pânico das vacas era evidente. Com o coração acelerado, levantei do sofá e fui até o armário pegar um casaco, decidido a investigar o que estava acontecendo. Mas, antes que pudesse sair, um grito agudo de uma das vacas ecoou pela noite. Esse grito não era natural. Era o som de dor. O medo me paralisou por um momento. Algo estava muito errado. Respirei fundo, tentando reunir coragem, e corri até o quarto dos meus avós, onde eles guardavam algumas armas de caça. Embora eu nunca tivesse muita experiência com armas, senti que poderia precisar de uma para me proteger de qualquer coisa que estivesse acontecendo. Com as mãos trêmulas, peguei o rifle e saí em direção ao celeiro, onde o som das vacas ainda preenchia o ar. Ao abrir a porta do celeiro, fui recebido pelo cheiro familiar de feno e animais. Tudo parecia normal, exceto por uma vaca que havia desaparecido. Eu sabia que aquela vaca estava amarrada na cerca momentos antes, mas agora ela não estava mais lá. O que estava acontecendo? Enquanto tentava entender o desaparecimento da vaca, outro grito agudo ecoou do milharal. Corri até lá, decidido a encontrar uma explicação. À medida que me aproximava da plantação, comecei a ouvir o que parecia ser várias pessoas conversando, mas as vozes eram distorcidas e indistintas. Meu sangue gelou. Aquilo não fazia sentido. Com medo de que algo mais estivesse prestes a acontecer, disparei 2 tiros para o alto. O som dos disparos ecoou pela fazenda e, de repente, um silêncio sepulcral se instalou. As vacas ficaram em silêncio e as vozes do milharal desapareceram, mas o medo ainda me acompanhava. O silêncio que se seguiu aos disparos foi ensurdecedor. Eu ainda podia ouvir os passos das vacas se acalmando e a tensão no ar aumentando. Enquanto me afastava do celeiro, meu instinto me dizia para fugir, mas algo dentro de mim, talvez a responsabilidade pela fazenda ou uma vontade inexplicável de entender o que estava acontecendo, me fez avançar. A escuridão estava espessa ao meu redor, e cada passo que eu dava entre as fileiras de milho fazia o medo crescer ainda mais. As sombras das plantas pareciam se esticar à medida que avançava, criando figuras distorcidas na minha mente. Eu estava cercado por um silêncio total, exceto pelos meus próprios passos abafados pela terra úmida. De repente, uma silhueta apareceu à minha frente, vestida completamente de preto. Estava a poucos metros de mim, parada no meio da plantação, imóvel. Meu coração disparou. Levantei a arma, apontando diretamente para a figura. Minha voz saiu rouca, mas firme. "Saia do meu campo de visão agora." Mas a figura não se moveu. Em vez disso, ela ficou ali, observando-me. Disparei outro tiro para o alto, esperando assustá-la, mas ela não se mexeu. Foi então que o pavor tomou conta de mim. A figura começou a se aproximar, com os braços ligeiramente abertos, como se estivesse me pedindo para abaixar a arma. Minhas mãos estavam suando. A tensão era palpável. A sensação de que estava prestes a ser atacado ou até sequestrado aumentava a cada segundo. Fiquei paralisado, com o rifle ainda apontado, sem saber o que fazer. Quando a figura estava a poucos metros de mim, consegui enxergar com mais clareza.
Não era uma pessoa comum. Todos estavam usando máscaras assustadoras. Num pânico crescente, percebi que estava cercado. À medida que a figura se aproximava ainda mais, olhei para os lados e vi outras pessoas, todas vestidas de preto e com máscaras. Aproximadamente 6 ou 7, mas quem sabe quantas mais estavam escondidas na escuridão. Aquela sensação de isolamento, como se eu estivesse preso em um pesadelo, tomou conta de mim. O medo não me deixava pensar com clareza. Estava cercado, sem saber o que fazer, quando, de repente, todos começaram a cantar. Era um cântico estranho, em uma língua que eu não conseguia identificar, mas a melodia era sinistra, como se estivessem prestes a realizar um ritual. Aquele som insuportável ecoava em minha mente, e a sensação de estar prestes a ser vítima de algo macabro me fez quase sucumbir ao pânico. Eu sabia que precisava agir, mas o que mais poderia eu fazer? Respirei fundo, tentando me acalmar, e então aproveitei uma breve janela de oportunidade para correr. Corri sem olhar para trás, com a sensação de que, se o fizesse, seria minha última corrida. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Avancei pela vegetação, passando por arbustos e galhos, até alcançar a casa da fazenda. Por um breve momento, pensei que havia escapado daquelas figuras. Mas o que encontrei no chão próximo à casa fez meu corpo congelar de medo. Uma cabeça de vaca estava no meio de um círculo de velas acesas. A visão foi tão perturbadora que quase vomitei ali mesmo. Eu sabia que algo muito ruim estava acontecendo e que não seria a última vez que veria aquela fazenda. Com as pernas trêmulas, entrei na casa e peguei o telefone. Liguei para a polícia explicando rapidamente o que havia acontecido. O atendente disse que um policial viria, mas não me senti seguro até que ele chegasse. Os minutos se arrastavam como horas enquanto eu aguardava na casa, completamente paralisado pelo medo. A sensação de estar sendo vigiado, de que algo ou alguém ainda me observava, era quase insuportável. Meus olhos percorriam cada canto da casa, esperando ver uma sombra se mover ou ouvir um som suspeito vindo da escuridão do lado de fora. Meu corpo ainda estava tenso e minha mente estava em um turbilhão de pensamentos confusos e aterrorizantes. Quando finalmente ouvi o som do carro de polícia chegando, senti um alívio imediato, mas, ao mesmo tempo, o medo persistia. Corri para fora da casa com os pés pesados de tão cansado e vi os faróis do carro da polícia iluminando a noite. O policial, que parecia ser o único a chegar por enquanto, se aproximou de mim. Eu não pude evitar de explodir em palavras. Eu preciso de ajuda. Você não tem ideia do que aconteceu aqui. Expliquei rapidamente a ele sobre as figuras misteriosas, os cânticos e a cabeça de vaca no círculo de velas. O policial parecia desconfortável, mas manteve a compostura. Vou dar uma olhada na fazenda, disse ele. Fique aqui e aguarde. Mas mesmo com a presença dele, meu instinto me dizia para que eu não relaxasse. Algo ainda não estava certo. O policial vasculhou o celeiro e a plantação de milho, mas não encontrou mais nada fora do comum, o que só me fez sentir mais perturbado. Quando ele voltou para o carro, chamou uma equipe de busca para investigar a fundo, pois ele percebeu que a situação estava se transformando em algo sério. Em sua mente, aquela fazenda havia se tornado uma cena de crime, e ele estava certo. Meus pais chegaram pouco tempo depois, preocupados com a situação, e eu lhes contei tudo o que havia acontecido. Eles estavam tão assustados quanto eu, e minha mãe, visivelmente nervosa, começou a implorar para que voltássemos para casa. Você não precisa mais ficar aqui. Essa fazenda está amaldiçoada, Lucas, disse ela, com a voz trêmula. Por mais que minha família quisesse que eu fosse embora, eles sabiam que a história não terminaria ali. Meu avô, ao ouvir sobre o ocorrido, levou a situação muito a sério. Não demorou muito para que ele instalasse câmeras de segurança de alta tecnologia em toda a fazenda, com a esperança de evitar que algo assim acontecesse novamente. Mas mesmo com a segurança reforçada, havia algo que ainda não fazia sentido. O que realmente estava acontecendo naquela fazenda? Quem eram aquelas pessoas mascaradas? Por que estavam realizando aquele ritual estranho? Não conseguia encontrar respostas para essas perguntas, e o mistério de tudo aquilo ainda pairava no ar, sem explicação.
Depois de todo o terror vivido, meus pais me levaram para casa e meus avós seguiram com a instalação das câmeras. Mas a paz que tanto desejei nunca voltou completamente. Algo ou alguém ainda parecia estar à espreita na fazenda e até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Se o que vi foi uma manifestação real do sobrenatural ou uma série de coincidências aterrorizantes. O que sei é que nunca mais voltei àquela fazenda. Os meses passaram e a vida seguiu seu curso, mas o eco daquela noite jamais se apagou completamente. Em cada canto da minha casa, por mais segura que fosse, eu sentia como se estivesse sendo observado, como se as sombras da fazenda ainda estivessem me acompanhando. Mas o mais estranho de tudo foi o que aconteceu quando recebi uma carta, 6 meses após o ocorrido. A carta não tinha remetente, mas estava claramente endereçada a mim. Abri com as mãos trêmulas e encontrei um bilhete escrito à mão. Lucas, você não deveria ter saído de lá. Não é apenas uma fazenda, e a árvore nunca esquece, não há como fugir. O ritual foi interrompido, mas os danos já estão feitos. Volte e conclua o que você começou. A árvore espera por você. Não me ignore. Volte logo. O bilhete estava assinado com um símbolo estranho, algo que parecia ter sido desenhado à pressa. Eu sabia o que aquilo significava, e uma sensação gélida percorreu minha espinha. Era um convite, ou uma ameaça. Agora, em vez de encontrar respostas, estou mais perdido do que nunca. Não sei se aquele bilhete foi enviado por alguém do passado ou se as forças que encontrei naquela noite ainda estão me perseguindo. Tudo o que sei é que enquanto a fazenda permanecer ali, a verdade sobre o que aconteceu naquela noite nunca será completamente revelada. Era uma noite abafada de outono quando Rafael, um jovem recém-chegado à cidade, recebeu uma carta de um velho tio distante que morava em uma fazenda isolada na região rural. Rafael havia vivido sua vida inteira em uma cidade agitada, cheia de sons e luzes, mas quando o convite de seu tio chegou, parecia ser a oportunidade perfeita para escapar de sua rotina estressante. Seu tio materno, Miguel, sempre fora uma figura misteriosa na família, com poucos contatos e uma vida afastada de todos. O tio morava em uma fazenda isolada no campo, longe da cidade, cercado por campos de trigo e florestas densas. Na carta, o tio mencionava que precisava de ajuda para lidar com a fazenda, que havia sido passada de geração em geração. A fazenda era antiga e seu tio, já em idade avançada, não conseguia mais manter o ritmo de trabalho diário. O que chamou a atenção de Rafael foi o tom estranho da carta. O tio falava sobre algo que o incomodava, algo que ele não queria deixar para seus filhos. "Preciso de você aqui antes que o tempo se acabe", dizia o final da carta. Aquela frase ecoou na mente de Rafael. Ele decidiu então ir até lá. A viagem durou horas, e à medida que se afastava da cidade, a paisagem ficava mais selvagem e desolada. Quando finalmente chegou à fazenda, o local parecia ter saído de um pesadelo. A casa, velha e coberta de musgo, estava cercada por campos de trigo dourado que se estendiam até onde a vista alcançava. A única coisa que parecia viva ali era o vento, que fazia as árvores balançarem de maneira estranha. Seu tio o recebeu com um sorriso cansado, mas seus olhos pareciam carregados de algo que Rafael não conseguia identificar. "Você chegou?", disse Miguel. "Bem-vindo à fazenda." Miguel parecia um homem mais velho do que realmente era. Seu rosto marcado por rugas profundas e seus olhos opacos davam a impressão de que o tempo havia cobrado um preço muito alto dele. Ele falou pouco durante o jantar, e Rafael notou que seu tio constantemente olhava pela janela, como se estivesse esperando por algo ou alguém. "Você tem certeza de que quer ficar aqui?", perguntou o tio, com um tom de seriedade que não combinava com a ocasião. "A fazenda, ela tem uma história, não é um lugar qualquer." Rafael riu, tentando aliviar o clima. "É só uma fazenda velha, tio. O que poderia ser tão estranho aqui?" Miguel não respondeu de imediato. Ele ficou em silêncio por alguns momentos,
como se estivesse ponderando suas palavras. Finalmente ele disse: "Só não saia de noite. Há coisas que a luz do dia esconde. Se você souber como ouvir, poderá ouvir os sussurros da noite. Mas não se preocupe. Vou cuidar de você." O comentário parecia fora de contexto, mas Rafael não deu muita importância. Após o jantar, seu tio se retirou para o andar de cima e ele se acomodou no quarto que lhe fora reservado. O quarto era simples, mas confortável. Quando fechou a porta, a sensação de desconforto não o abandonou. As sombras no quarto pareciam mais densas, como se estivessem observando-o, mas ele tentou ignorar e se deitar. O cansaço da viagem logo tomou conta dele. Mas à medida que a noite avançava, algo estranho aconteceu. Rafael acordou com um som de sussurros distantes. No começo ele pensou que era apenas o vento, mas a sensação de que algo estava fora de lugar era inegável. Ele olhou para a janela, mas não conseguiu ver nada além da escuridão. O sussurro se intensificou e ele não conseguiu mais distinguir se vinha da casa ou do campo. Na manhã seguinte, Rafael tentou convencer a si mesmo de que havia sido apenas um pesadelo causado pelo cansaço. Mas ao descer para o café da manhã, ele percebeu que seu tio estava mais nervoso do que o normal. Miguel estava caminhando pela casa de um lado para o outro, olhando frequentemente pela janela. "Você ouviu algo ontem à noite?" perguntou Miguel, sem olhar para ele. Rafael hesitou, mas decidiu contar a verdade. "Sim, ouvi uns sussurros. Eu pensei que fosse o vento." O tio parou e olhou para ele com um olhar penetrante. "Não, não era o vento. Eles estão sempre aqui, Rafael. Eles vêm com a noite." Ele se aproximou de Rafael e em tom baixo disse: "A fazenda tem uma maldição. As pessoas que vivem aqui nunca duram muito." O clima na casa parecia ficar mais pesado a cada momento. Rafael tentou mudar de assunto, mas Miguel parecia determinado a contar mais. "Eu perdi minha esposa aqui. Ela começou a ouvir os sussurros, depois ela desapareceu, assim como meu irmão. E agora, estou vendo o mesmo acontecendo com você." Rafael não sabia o que pensar. Ele sabia que o tio era um homem excêntrico, mas agora estava começando a duvidar de sua sanidade. "Eu sei que isso tudo é estranho, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Preciso saber a verdade", disse Rafael, tentando manter a calma. "Essa é a primeira parte. Quando chegar ao limite de caracteres, me avise para que eu possa continuar." Miguel olhou para Rafael com um olhar de tristeza, como se estivesse compartilhando um fardo pesado que ele havia carregado por anos. Ele começou a contar a história da fazenda, algo que ninguém na família parecia saber em detalhes. "Há muitos anos, quando a fazenda foi comprada, meu avô descobriu algo no campo, algo que ninguém jamais deveria ter encontrado. Ele sempre dizia que a terra ali era diferente, que algo sinistro estava escondido sob ela. Durante uma das colheitas, ele encontrou uma estrutura antiga, enterrada nas profundezas da terra. Quando o desenterrou, era um altar com símbolos estranhos que ele não conseguiu entender. Dizem que ele começou a ouvir vozes depois disso, e aos poucos, ele se tornou obcecado pelo que havia descoberto." Miguel fez uma pausa, olhando para o chão, como se as memórias fossem pesadas demais para suportar. Ele nunca quis falar sobre isso com a família, mas de alguma forma, todos na fazenda começaram a mudar depois daquela descoberta. As pessoas desapareciam e ninguém sabia onde estavam, e o pior de tudo, as vozes começaram a falar com ele. Vozeiras que saíam da terra, do vento e até mesmo dos campos. Rafael, com o estômago embrulhado, ouviu em silêncio. "E sua esposa? Ela ouviu as vozes também?" Miguel assentiu. "Sim. Quando minha esposa chegou aqui, ela também sentiu a presença daquilo. Eu vi a mudança nela. Ela não era mais a mesma depois de certo ponto. Até que uma noite ela simplesmente desapareceu, sem deixar vestígios. Nenhum de nós sabia para onde ela foi, mas eu tenho certeza de que ela se perdeu naqueles campos, onde as vozes a chamavam." Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia o que pensar, mas uma coisa estava clara: a fazenda não era um lugar comum. Havia algo lá, algo sombrio e profundo que estava esperando para ser descoberto.
Decidido a entender melhor o que estava acontecendo, Rafael decidiu explorar os campos ao redor da casa. Miguel, embora relutante, concordou em lhe mostrar os arredores, mas com uma expressão de aviso em seus olhos. "Não se aventure longe, Rafael. Não vai gostar do que vai encontrar", disse Miguel, quase suplicando. Mas Rafael estava determinado. Ele queria entender o que estava por trás das palavras de seu tio e talvez encontrar respostas para o mistério que estava cercando a fazenda. Seguindo seu tio, ele adentrou os campos de trigo, que agora estavam cobertos por uma neblina espessa, tornando o cenário ainda mais desconcertante. À medida que caminhavam, Miguel parou de repente e apontou para o chão. "Aqui", ele disse. "Este é o lugar onde tudo começou." Rafael olhou para onde seu tio estava apontando e viu algo que o deixou sem palavras. Um pequeno cemitério, quase escondido entre as plantas, com lápides antigas e desgastadas pelo tempo. Algumas estavam quebradas, outras quase enterradas pela terra. Mas o que mais chamou sua atenção foi a lápide no centro, que não tinha nome, apenas símbolos estranhos gravados na pedra. "Esse é o lugar. Meu avô acreditava que o mal estava enterrado aqui, que as almas de quem morreu nessa fazenda estavam presas e que ele tinha que libertá-las. Mas ele não sabia o que estava fazendo. Ao invés de libertá-las, ele apenas alimentou algo muito pior." Rafael se aproximou da lápide, seu corpo ficando tenso com uma sensação de pressentimento. O vento começou a soprar mais forte, e as folhas secas se moveram com uma força inexplicável. De repente, ele ouviu algo. Uma voz sussurrante vindo de dentro da terra. "Saia? Saia agora." Rafael deu um passo para trás e, ao olhar para seu tio, viu que ele estava visivelmente abalado. "Vamos embora, Rafael. Agora." A sensação de estar sendo observado era opressiva. À medida que o dia caía, Rafael sentia a tensão crescendo dentro dele. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Quando o sol se pôs, as sombras na casa pareciam se alongar ainda mais, e a sensação de estar preso em um pesadelo só aumentava. À noite, enquanto se preparava para dormir, Rafael sentiu uma forte inquietação. Ele ouviu os sussurros novamente. Desta vez, não estavam apenas vindo de fora, mas dentro da casa. Ele levantou da cama e caminhou silenciosamente até o corredor, tentando localizar a origem do som. O silêncio parecia esmagador, mas os sussurros se intensificaram. Eles estavam vindo do porão da casa. Rafael hesitou, mas a curiosidade e a necessidade de respostas o empurraram para baixo, para o andar inferior. Ao abrir a porta do porão, o ar ficou gelado. O cheiro de terra úmida e decomposição invadiu suas narinas. A luz fraca da lanterna mal iluminava os cantos escuros, mas Rafael conseguiu ver algo que o fez parar em seu lugar. Em uma das paredes, havia símbolos semelhantes aos da lápide, gravados de forma brusca. "Você não deveria estar aqui", sussurrou uma voz baixa e rouca, vinda de algum lugar atrás dele. Rafael virou-se bruscamente e viu uma figura no fundo do porão. Era uma mulher, com os olhos completamente negros e a pele pálida. Ela estava vestida com roupas antigas, como se fosse do século passado. Em sua mão, ela segurava uma vela acesa, e seus lábios estavam se movendo em um cântico incompreensível. Quem é você?" Rafael conseguiu perguntar, sua voz falhando. A mulher olhou diretamente para ele, e seu sorriso era perturbador, como se ela soubesse algo que ele não entendia. "Eu sou a guardiã, aquele que despertou as forças que você agora sente. E agora, você deve pagar o preço." Com isso, ela se afastou, caminhando em direção a um altar antigo que estava coberto de velas acesas. Rafael sentiu o ar se tornar denso e pesado. Ele sabia que algo estava acontecendo, algo que ele não poderia entender sem fazer um sacrifício. "Você está em nossas mãos agora", disse a mulher enquanto o cântico aumentava de intensidade. Rafael ficou paralisado no lugar,
o pânico tomando conta dele. As palavras da mulher ecoavam em sua mente enquanto ele observava, sem poder fazer nada, ela se aproximando do altar. As velas brilhavam intensamente, criando sombras que dançavam nas paredes do porão, e o cântico, agora mais alto, parecia invadir sua mente, tornando-se uma pressão impossível de ignorar. "Não faça isso", Rafael gritou, mas sua voz soava distante, como se fosse abafada por algo muito maior. A mulher olhou para ele com um olhar penetrante, e a cada passo que ela dava em direção ao altar, a sensação de opressão aumentava. "Você já está aqui, Rafael. O ritual já começou. A terra já nos aceitou", ela disse, sua voz quase como um sussurro. De repente, o chão começou a tremer levemente, e Rafael sentiu uma força invisível pressionando seu corpo. A atmosfera estava carregada de uma energia estranha, como se as paredes da casa estivessem se fechando ao seu redor. O medo se intensificava, mas ele não conseguia se mover. Seu corpo parecia ter sido tomado por uma força superior, como se o próprio ar estivesse contra ele. As luzes das velas começaram a brilhar de forma sobrenatural, e Rafael viu as sombras se moverem, formando figuras que se aproximavam cada vez mais. Ele tentava respirar, mas o ar parecia espesso, como se estivesse sendo sugado para dentro da terra. "Você deve fazer parte disso, Rafael", a mulher sussurrou, agora quase ao seu lado. "Você não pode escapar do que a fazenda exige." Rafael tentou se afastar, mas seus pés não se mexiam. O medo o estava consumindo, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. A mulher agora estava diante dele, e os símbolos gravados nas paredes pareciam brilhar com uma energia maligna. "Essas terras são amaldiçoadas. Cada geração que passou aqui teve que pagar o preço", ela disse, com um sorriso sinistro. "Agora é a sua vez." Sem avisar, a mulher levantou uma das mãos e, de repente, Rafael sentiu uma dor intensa em seu peito. Algo estava se prendendo a ele, como se suas próprias forças estivessem sendo drenadas. Ele não sabia o que fazer, mas algo em sua mente, uma centelha de clareza, fez com que ele reagisse. Com uma explosão de adrenalina, Rafael deu um empurrão para frente, finalmente conseguindo se mover. A dor parecia diminuir um pouco, mas ele ainda sentia uma pressão intensa em seu corpo. Ele correu para a escada que dava para o andar superior, mas antes que pudesse alcançar o topo, ouviu os passos da mulher atrás dele, cada vez mais próximos. Ela estava dizendo algo, mas as palavras pareciam distorcidas. "Você não pode fugir", ela gritou, mas Rafael não ousou olhar para trás. Ele sabia que se olhasse, poderia ser tarde demais. Ele correu pelo corredor escuro da casa, tentando encontrar a porta de saída, mas tudo parecia estar distorcido, como se a casa estivesse mudando de forma à medida que ele avançava. As sombras se moviam ao seu redor, e ele podia sentir uma presença invisível se aproximando. A casa parecia viva, respirando, querendo engoli-lo. Finalmente, com o esforço final, ele alcançou a porta da frente. Quando a abriu, a luz da lua o cegou temporariamente, mas ele não hesitou. Ele correu para o campo, a sensação de liberdade o invadindo, mas a mulher estava logo atrás dele. Ela gritou algo que ele não pôde entender, mas ele sabia que se ela o alcançasse, seria o fim. Ele correu pelos campos de trigo, sentindo o vento cortante em seu rosto. Seu coração estava batendo descontroladamente, mas ele não olhou para trás. Algo dizia que, se o fizesse, ele nunca mais conseguiria escapar. Rafael correu sem parar por mais de uma hora, até que finalmente, exausto, caiu de joelhos no meio do campo. Ele estava longe da casa agora, mas o medo ainda o assombrava. Ele olhou para o céu estrelado, sentindo a sensação de que algo estava observando-o. Quando conseguiu se levantar, olhou para trás, e a fazenda estava longe, mas não parecia menos ameaçadora. De alguma forma, Rafael sabia que o que havia acontecido ali, naquela noite, nunca poderia ser esquecido. Ele voltou para a cidade, mas algo dentro de si havia mudado para sempre.
O que ele encontrou naquela fazenda e as forças que liberou ao tentar escapar nunca o deixaram em paz. Aquelas vozes, os sussurros. Rafael sabia que não seria o último a se perder naquelas terras amaldiçoadas. Mesmo depois de meses, ele ainda ouvia os sussurros quando o vento soprava nas noites silenciosas. Eles o chamavam, e ele sabia no fundo que a fazenda nunca o deixaria ir embora completamente. Se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que adoram um bom mistério. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias assustadoras. E se você já passou por algo inexplicável ou tem uma história de terror para contar, deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos ouvir suas experiências. Até a próxima!